Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Hoje eu vou receber o Dr. Leonardo. Oi! Que bom que você está aqui, Maria Cláudia. Fico muito feliz em te ver. Legal. Hoje, como eu estava falando para vocês, eu vou receber aqui o doutor Eduardo, que é psiquiatra, e a gente vai fazer uma análise de alguns filmes e falar então sobre os aspectos psicológicos de alguns personagens aí famosos do cinema. A gente selecionou 4 filmes para falar aqui para vocês e para abordar então essas questões psicológicas, e a gente escolheu filmes que a gente julgou que tinham mais a ver com a nossa realidade atual, então buscando mesmo temas para a gente falar sobre tudo que a gente está vivendo agora, para ficar uma coisa mais atualizada. E eu quero que vocês fiquem bem à vontade aqui para participar junto com a gente, mandarem as perguntas de vocês, bem à vontade mesmo. A intenção é justamente essa, que vocês participem, que vocês falem também, então, daquilo que vocês... Olá, Oi, boa oi. noite, tudo bom? E aí, Nathalie, boa noite, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu só Eu ajeitar vou aqui, que tá também meio ruim. Peraí. subir um pouquinho mais aqui. Aí, O pessoal tá entrando tá bem. aqui. E aí eu passei um pouquinho, então, sobre a nossa ideia. Oi, Marco, tudo bom? Que bom que você está aqui. Do que a gente decidiu falar hoje, né? Então, pegar os filmes e tratar de temas que tenham a ver, então, com a nossa atualidade. E para quem não assistiu os filmes, acho que vai ter spoiler, né? Então, Melhor a gente eventualmente tem avisar. spoiler aí, né, Nathalie, com os filmes Então, que a se gente vocês não resolveu. tiverem visto os filmes, a gente vai acabar falando de outras partes além só, né, da história básica deles. Então, a gente vai ter que fazer aqui um pouquinho, dar um pouquinho de spoiler, né? Não vai ter jeito. Exato. Ó, Obrigado aí pelo convite, né, mas e vamos então falar um pouquinho, né, da nossa ideia de falar aí um pouquinho, né, dos filmes você quer se e dos apresentar personagens. para todo mundo? Eu acho que tem muitos dos seus seguidores que estão aqui com a gente, mas aí os meus ainda não te conhecem. Então, se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade, tá bom? E aí a gente já entra no nosso assunto mesmo. Tá, legal. Então, a Nathalie fez o convite aí, né? Obrigado. E para quem não me conhece aí, né, os seguidores mais dela, eu sou psiquiatra, né? Atendo em São Paulo, principalmente, mas também em Ribeirão Preto e Itatiba. E também trabalho na linha da psicogeriatria, né? E como psicoterapeuta também na linha do psicodrama. Ah, que demais. Que legal, tem tudo a ver, né? E da onde que veio a história dos Exato. filmes? Porque eu te chamei justamente por isso, porque na verdade minha irmã te segue, te adora, adora o conteúdo que você faz. E ela falou: Nossa, você tem que chamar ele para uma live, manda direct, seja cara de pau mesmo, porque é muito legal o conteúdo que ele faz. E da onde que veio essa ideia de analisar os filmes? Porque é muito bacana, né? Então, eu, na verdade, eu sou filho de uma psicóloga e psicanalista, né? Minha mãe é psicóloga, psicanalista, e a gente sempre, e lá em Ribeirão Preto, onde eu nasci, né? Eu morei grande parte da minha vida, tem a sociedade de psicanálise, que inclusive é muito forte lá, né? E eles têm esse projeto. Eu acredito que até continua, inclusive, mas tinha um projeto de cinema e psicanálise. E aí, isso foi por grande parte assim da minha adolescência, eu gostava muito de frequentar e aí, na verdade, mostrava os filmes, tinha a exibição dos filmes e depois sempre tinha um comentário de algum psicanalista referente ao filme. E acho que foi aí que eu comecei a gostar, né? Eu sempre gostei de cinema, de filme, mas acho que a partir daí eu fui me interessando mais por esses aspectos. Legal. Hoje, eu separei 4 filmes para a gente falar. E junto com essa seleção a gente pensar em questões atuais.
E aí eu pensei em a gente começar falando sobre o Show de Truman, que é um filme que muita gente viu, muita gente conhece, é um filme antigo, mas para quem não viu, trata-se, né, de um personagem que ele tem a vida dele dentro de um reality show, só que ele não sabe disso. Então todo mundo o conhece, né, mas ele não conhece ninguém. E aí ele se depara, então, com essa realidade, né, de ser conhecido, de ser famoso, mas de não ter consciência de toda a fama, né, que ele tem. E quais são as relações ou quais são os pontos importantes desse filme que a gente pode abordar aí por uma linha mais da psiquiatria, assim, que tipo de aspectos psiquiátricos que esse filme traz para a realidade? Então, esse filme é um dos meus preferidos, né? Inclusive, eu adoro esse filme, eu acho sensacional. E é um filme antigo, né, mesmo, mas um filme muito atual, na verdade, né? Apesar de ser um filme antigo, um filme muito atual. E porque ele tem esse aspecto, né? O aspecto, inclusive eu acho que todos os filmes eles se entrelaçam muito sobre o momento atual, né? Sobre a situação da pandemia, esses filmes os que a gente vai conversar aqui, né? Porque acho que eles trazem um pouco esse questionamento sobre a existência, né? E acho que o filme, o Show de Truman, ele até pode entrar um pouco nesse aspecto psiquiátrico de se o Truman estava psicótico, né? Porque todo psicótico ele tem um certo narcisismo, né? Assim, ele tem a ideia de que ele está sendo observado, que ele está sendo perseguido, que ele está sendo, né? Geralmente os psicóticos eles têm esse aspecto, né? De eu sou alguém muito importante, eu sou Jesus, eu sou Napoleão, o famoso é o Napoleão, né? Napoleão, Então, verdade. é, então eu vou ser perseguido, eu vou ser, né, alguém está me olhando, eu estou sendo observado, a psicose tem esse aspecto, né? Então a gente pode entrar um pouco nessa linha, né, de entender o Truman como alguém psicótico, porque ele estava todo momento sendo observado, né? Mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que o Truman ele traz um aspecto mais da nossa sociedade mesmo, sabe? O quanto que. Porque ali no Truman, além dele viver no reality show, tudo é vendido, né? Tudo está sendo observado, tudo está sendo avaliado, tudo está sendo julgado, inclusive ele em especial, né? Mas as pessoas estão sempre de olho. O programa é exibido 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, desde que ele estava no útero, inclusive, né? E então eu acho que traz um pouco desse aspecto da nossa sociedade atual, da observação, né, do estar sendo observado, que é muito próprio das redes sociais, né, do virtual, do mundo virtual, das pessoas estarem a todo momento se exibindo e sendo observadas, mas traz um aspecto também do Truman, de rompimento, né, e aí tem um spoiler, né, que aí eu acho que é um pouco ele até faz uma alegoria com o mito da caverna, né, do Platão, no sentido de que ele rompe, né, ele se desacorrenta, apesar do Christoph, que é o diretor, né, que é o cara que comanda a vida lá do Truman, ele tentar de tudo para manter o Truman lá naquela bolha, né, naquele universo, inclusive faz até com que o pai morra na água, né, porque para que ele não possa, para que ele tenha medo de água e não vá, não atravesse a água, que é onde estava a saída, né, do estúdio. Mas ele rompe, né, e acho que é um pouco isso, assim, né, que traz a questão do rompimento, da saída, né, da gente poder também buscar um lugar que nos pertence, um lugar que tem mais a ver com a gente. Eu acho que o Show de Truman, ele traz essa indagação, né? Ele traz esse questionamento, por isso que eu digo que é um questionamento da existência, né? Assim, a gente poder sair daquilo. E eu acho que a pandemia, o isolamento social, nos traz muito essa reflexão, né? Nos traz a saída do ponto de vista metafórico, né? Nos traz assim, eu vou sair, eu vou buscar a solitude, né? O estar com você mesmo,
permite isso, né? Permite você tentar entender e buscar aquilo que faz mais sentido para você, um lugar que faz mais sentido para você, um lugar que você per- tenha um maior pertencimento, né? Porque quando ele se dá conta que aquele lugar era tudo fantasioso, né? Mesmo ele tendo vivido ali quase 30 anos da vida dele, ele sai, né? E ele fala, isso aqui não é o meu lugar, né? Então é aquela coisa, a gente não pode se acostumar, né? Não se acostume. Tem até um texto, né? A gente se acostuma, né? A gente vai se acostumando. Quando a gente vê, a gente está vivendo uma vida que não é a que a gente quer, né? E acho que ele teve essa capacidade, essa audácia, ele até faz. Na hora que ele sai, ele faz, né? O que ele fazia todo dia, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E ele sai do estúdio, né? Então, a gente Termina o pode filme falar assim. um pouco de zona de conforto, assim, né? Das pessoas e do quanto que a gente vai se tornando vinculado à nossa zona de conforto e aquela dificuldade de sair da zona de conforto, né? Que talvez seja o grande desafio, né? Da nossa humanidade. Porque é justamente isso, tá ruim, mas tá bom, né? Então, assim, eu acabo me acostumando com aquilo que não é bom para mim, que eu tenho consciência de que não é bom para mim, mas é conhecido. Então, eu me mantenho, de repente, num relacionamento que não é o relacionamento ideal, mas é o relacionamento que eu conheço. E aí, quando eu me envolvo com uma segunda pessoa, é uma pessoa muito parecida com aquela primeira, né? Então, essa questão aí dessa zona de conforto que ele acaba rompendo, né? Apesar daquilo ser o confortável, ele acabou tirando aquele conforto, porque ele fala, eu prefiro viver uma realidade desconfortável do que uma mentira confortável. Né? Então, acho que essa lição aí desse rompimento da zona de conforto. E a gente pode falar que, de repente, uma pessoa, por exemplo, esses bebês da internet, que a gente vê muito, né? Bebê de blogueiro, que nasceu e que também teve essa vida monitorada o tempo todo. Isso pode trazer algum prejuízo ou é variável de pessoa para pessoa? A gente não pode dizer assim, certamente, isso trará um prejuízo porque a gente tem acompanhado o nascimento e crescimento desses bebês, né? Bebês youtubers, bebês Instagrams, enfim. É, é. Então, eu acho que até dentro disso que você está falando, Nathalie, eu acho que até dá para a gente entrar um pouco e até no outro filme que a gente conversou, né, de falar, que é o Quarto de Jack, né, dentro dessa pergunta aí que você fez, porque eu acho que o Quarto de Jack, ele traz um aspecto muito semelhante ao Show de Truman, Tá. né, que o Jack, ele também não tinha esta noção, assim como o Truman, né, ele não sabia o que era a realidade, o que era o mundo lá fora, né, ele vivia naquele quarto, acho que depois você pode até complementar um pouco melhor como que o filme, para quem não viu, mas respondendo isso que você perguntou, eu acho que o quarto de Jack, ele e o Jack, né, ele se desenvolve apesar das circunstâncias, porque existe ali a simbolização, né, existe a capacidade de representação e existe o amor, acima de tudo, né? Então, eu acho que quando a gente, mesmo que existam esses bebês, né, os Instagramers, tem vários, né? Tem até uns bebês que são até engraçados, né? São Aquela lindos, menininha né? Parece que eles nascem já assim com talento, né? Põe a câmera já nasce com sorrir. talento. Exato. Eu acho que as consequências, elas são muito mais, as consequências negativas, né, elas são muito mais da falta de simbolização, né, da criança perder a capacidade de brincar, da criança perder a capacidade de fantasiar, da criança perder a capacidade e de não ter o amor. Né? Muito mais do que simplesmente a gente ter uma visão mais reducionista, porque um bebê Instagramer, então não vai se desenvolver bem, né, ou algo desse tipo. Mas acho que quando se tem né, esses aspectos todos, eu acho que é mais possível dessa criança se desenvolver sem consequências muito negativas, né, vamos dizer assim. Tá.
O Thiago, ele perguntou para nós se a gente pode falar um pouco sobre Coringa. Vamos falar, tá? Esse filme, ele tá na nossa lista, acho que pela questão, né, do quanto ele é atual, do quanto que ele mexeu, né, com a população no geral. Mas, para complementar a questão do quarto de Jack, o filme, ele retrata a história de um sequestro. Na verdade, é uma história muito triste, mas quando você assiste o filme, eu acho que ele tem um temperamento muito ideal, que você consegue se envolver na história e muitas vezes você deixa de se dar conta de que a gente está falando de um sequestro. Não sei se foi assim que você sentiu, mas quando eu assisti, eu senti assim. Em muitos momentos eu esquecia que ali, o que estava acontecendo ali era uma coisa muito ruim, porque como é a visão da criança com relação àquele sequestro e ela não sabe que ela é uma criança sequestrada e aquele é o mundo dela, né? Chama-se o quarto de Jack, mas poderia ser o mundo de Jack, ele acaba retratando aquele mundo através dos olhos de uma criança, com a inocência de que uma criança teria dentro daquela situação. E aí essa mãe, ela é sequestrada, esse filho, ele nasce, né, dentro desse cárcere privado, então ele é um filho de um estupro, né, e o que mais me chamou a atenção do filme, eu fiquei bem emocionada quando eu assisti, porque na hora que ela se liberta, enquanto ela tá no quarto, ela é muito forte. Parece que ela não tem nenhum tipo de emoção, de reação. Ela é muito forte, né? Ela consegue ter uma força. E aí, quando ela se liberta, eu não sei se a minha interpretação é errada, fica à vontade para me corrigir aqui, mas eu acho que ela se sente tão aliviada de saber que o filho dela tá em segurança, que ela tenta se matar. Que aí ela se dá conta de tudo aquilo que ela viveu e aí se torna, aquilo fica da ordem do insuportável para ela e aí ela tenta o suicídio, né? Mas enquanto o filho dela precisava dela, ela simplesmente se anula, né? Então ela faz o menino se exercitar, ela fantasia com ele um monte de coisa, os ratos são amigos deles, né? Tipo, tem um ratinho que entra no porão onde eles estão e é um amigo, eles esperam pelo ratinho, colocam comida pro ratinho. Então ela cria toda uma fantasia, né, dentro de uma realidade que é absurda, né? E ela nem deixa ele ver o homem mau, né? Ele só tem uma nomenclatura para esse homem, mas ele nem chega a ter relação com esse homem, né? Porque ela não quer nem que ele conheça essa realidade, né? E aí ele pede para voltar no quarto porque ele sente muita falta do quarto, né? Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei assim, poxa, é incrível, né, de você ver, porque ele tem um mundo inteiro, uma casa gigantesca, os avós têm, né, uma vida muito boa. E aí, mesmo assim, ele sente falta e saudade do quarto, porque ali ele tinha uma presença de uma mãe que era muito maior como mãe do que ela passa a ser quando ele está protegido, né? Perfeito, eu concordo plenamente, eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. E até interessante, assim, que ele, apesar de voltar, mas até ele faz uma despedida, né, do quarto e tal, mas ele rompe também, né, assim, ele vai para o mundo, né? É difícil, claro que tem toda aquela coisa da imunização, a luz solar, né? Fica muito incômoda no início, é claro, ele está vivendo um novo mundo, né? Assim como o Truman. É claro que vai ter um desconforto inicial, né? Mas ele sai fora. E acho que é bem isso, assim, né? A mãe, eu também entendo dessa forma. A mãe, quando tá fora, né? Como se ela se desse. É claro que ela tem um TEPT ali, né, um transtorno de estresse pós-traumático, muito provavelmente, e ela tenta o suicídio, mas eu também entendo um pouco dessa forma, é como se ela conseguiu de fato salvar, né, aquele bem tão precioso para ela, né, que era o filho, e ali ela acho que depois começa a entrar em contato de fato com tudo que ela tinha vivido, né, com todas as, as violências, na verdade, né, que ela viveu lá dentro. Todos isso, foi 7 anos, né? Que É ela muito fez. tempo e ela se culpa muito pela inocência dela, né? Uma coisa que é muito retratada no filme. Então, assim, ela acaba vivendo uma dualidade, assim, porque ela sempre foi uma pessoa muito boa e por conta de ter sido muito boa, ela acaba sendo enganada por esse homem que, na verdade, engana ela para levar ela, né? Trancá-la, enfim, ele engana. E aí ela começa a ter muita culpa de ter sido uma pessoa boa. Então ela entra em conflito com os próprios valores dela, né? Ela começa a conflitar esses valores. Poxa, será mesmo que tudo aquilo que eu acreditei, que tudo porque acabou me levando para um caminho não tão bom, assim. O filme mexe muito com a gente, né? Porque faz com que a gente pense em muitos aspectos, né? Principalmente, assim,
nesse conflito de valores, né, dessa sociedade que a gente vive mesmo, que dá a impressão de que o bonzinho se ferra, né? O bonzinho se dá mal. Então ele traz também todos esses questionamentos que a gente acaba tendo no nosso dia a dia mesmo, né? Porque se ela tivesse sido uma pessoa um pouco mais maliciosa, ela simplesmente não teria ficado 7 anos em sofrimento intenso. É verdade, e é importante mesmo, né? Ter um pouco de malícia, faz parte, né? A gente às vezes tem essa ideia, tentativa de dualizar, né, os sentimentos, né? Ah, esse sentimento é bom, esse é ruim, né? Mas não é bem assim. Na verdade, vai depender, né? Ser bonzinho é visto como algo bom, né? Do ponto de vista, se a gente for dualizar entre bom e ruim, mas depende da situação, né? Tem situações que você tem que ser um pouquinho malzinho também, né? Senão, mas acho que é bem isso mesmo, né? Vai entrando em contato com isso. E esse filme, eu acho que ele faz muita relação com o Show de Truman, né? Porque é um filme que também traz um pouco essa alegoria, né? Do mito da caverna, do Platão, sendo que o que era o Jack entendia que aquilo lá que ele vivia era a única coisa que era real, né? Que o que tinha na TV era irreal, ele achava que o que as pessoas viviam, né, dentro da TV, se eu não me engano, ele tinha essa ideia que a mãe falava para ele, e acho que ele também faz esse movimento, né, de buscar um outro mundo, é claro que com o auxílio da mãe, mas ele consegue, né? Ele faz esse movimento aí de saída do quarto, né? Que acho que é um movimento que a gente vai precisar fazer um pouco, né? Após esse período de isolamento e provavelmente a gente vai lidar com desconfortos, né? Metaforicamente com a luz do sol, né? Que o Jack fica lá incomodado. O Truman também provavelmente teve vários desconfortos aí que não é mostrado, né? Mas a gente vai ter que lidar com desconfortos após essa saída, né? Desse isolamento, né? Com uma nova maneira aí de relacionar, com muitas perdas, né? Muitas pessoas com perda de emprego, lugares, né? Empresas falidas, né? Então uma série de desconfortos que a gente vai ter que lidar com as mortes, claro, né? Com pessoas que lidaram com as mortes e uma série de desconfortos que a gente vai ter que lidar aí, né? Com a saída dos nossos quartos, né? Entre aspas. Sim, tem tudo a ver mesmo, né, com o que a gente, porque a gente está preso num quarto também, né? A nossa realidade virou da casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala e é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? E muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Sobre como elas estão se sentindo desconfortáveis ao sair na rua, né? Talvez eu acredito que pela questão do medo que está todo mundo sentindo nesse momento, mas tem muita gente que já está trazendo mesmo, né? Esses aspectos de estar desconfortável na rua, de não saber como agir, de encontrar uma pessoa e ficar sem graça porque não sabe se não sabe como cumprimentar e tudo mais. O pessoal acaba ficando até meio receoso, assim, né? Entro no elevador, se tem alguém, não entro no elevador. Então, as pessoas, assim, muito desconfortáveis com toda essa situação que a gente está vivendo. A gente pode dizer que o ser humano é adaptável demais? Que a gente, em pouco tempo, esqueceu a realidade que a gente tinha e depois viver essa nova realidade, que sempre foi a realidade, vai ser desconfortável? Então, eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente, não sei se eu diria que é adaptável, mas a gente é que na verdade a gente vai voltar a uma realidade que era, mas que vai Não estar é. diferente, né? Então eu não sei se vai ser bem a realidade que era, né? Então, eu entendo que vai ter um desconforto nesse sentido. Eu Tá. acho que sim, né? Que é um pouco esse desconforto aí que esses personagens vivenciaram ao saírem, né, das suas zonas de conforto. Quando a gente fala aqui desse tema, da pandemia e tudo, a gente acabou abordando a questão, então, um pouco da morte, né? Que eu acho que acaba sendo inevitável para o momento que a gente está vivendo. E aí a gente tem um outro filme que retrata e que fala muito bem sobre esses aspectos da morte, do luto, enfim.
de uma forma até um pouco mais, uma comédia romântica, podemos dizer assim, né? É um romance Menos dramática, menos né? dramática, né? Que é É, o Truman, né? Não é o show de Truman, mas é o Truman e é a história de dois amigos que se reencontram, né? E eles tinham uma amizade de muitos anos e aí eles se reencontram, só que essa volta, esse retorno dessa amizade, ele tá com uma hora marcada para encerramento, porque um deles está num estado de câncer terminal, né, com metástase, e ele desiste do tratamento, e aí o outro amigo começa a insistir para que ele permaneça lutando contra a doença, até que ele aceita que ele não quer aquilo, e aí ele resolve passar bons dias com aquele amigo, e aí se desenvolve toda uma aventura aí entre esses dois amigos. Que tipo de lições que a gente tem desse filme com relação a luto? então, esse filme também eu acho fantástico, assim, porque esse é Truman também. Ah, tá me ouvindo, né? Parece que Tô, tinha cortado. rodou, só um pouquinho. Apesar, apesar dele ser Truman também, né? Ele não é o show de Truman, ele é só Truman. E o Truman, na verdade, é o cachorro, né? É o nome do cachorro, que é o grande amigo lá do Javier. O Javier era o outro. O... Não, o Javier, que é o Ricardo Darín. E ele, o Truman, era esse amigo, né? Era o cachorro, que era o fiel escudeiro lá, o amigo dele. E vem esse amigo, que é o Thomas, se eu não me engano, vem do Canadá, né, para eles, vem com essa missão de tentar convencê-lo, né, a retornar ao tratamento do câncer, mas não consegue, e aí eles... E é muito interessante que, assim, ao longo do filme, eles vão passando juntos por diversas experiências de morte, assim, né, ou de quase morte, de luto, né, no sentido ele vai se despedindo, ele vai pedindo desculpas, né, ele encontra lá, tem uma cena que ele encontra as pessoas, um casal, né, no bar, no restaurante, e aí ele pede desculpas pro cara, porque ele tinha traído a mulher daquele cara, né, ele tinha tido um relacionamento com a mulher daquele cara, então ele vai tendo, ele tem um abraço de despedida do filho, apesar do filho não saber que ele estava doente, ele tem um abraço muito emocionante de despedida do filho. Então ele vai se despedindo, ele vai processando, né, aquele luto. E a questão principal, na verdade, do processo do luto, e por isso o nome do filme, é com quem o Truman vai ficar, com quem o cachorro vai ficar, né? Que na verdade é uma parte dele quase, né? Ele era bem próximo, ele não tinha quase que relações, ele tinha uma relação com esse cachorro. E aí com quem que ele ia ficar, né? Então, é um processo que é muito importante, muito significativo, né? Que era vivenciado muito no passado, nas experiências de morte, porque as pessoas morriam em casa, né? Era muito comum isso. Ah, a pessoa está doente, vai morrer, então deita, né? Tem aquele filme, aquele livro do Tolstói, a Morte de Ivan Ilitch. É interessantíssimo, né? Esse livro e mostra exatamente isso, né? Esse processo de despedida, esse processo que vai acontecendo da morte. E hoje em dia isso quase se perde, né? Já se perdeu muito nos Muito. últimos anos por conta da UTI, né, de uma série de intervenções médicas que foram possíveis, ainda bem, claro, mas por outro lado perdeu um pouco esse lado, né, esse lado da despedida, esse lado do processo da morte, do processar o luto. E acho que esse filme, ele não traz isso de uma forma dramática, né, como você falou, é até meio comédia, assim, é uma coisa mais, né, leve, assim, né, apesar do tema ser pesado. E eu acho que nesse momento, especificamente, né, pela dificuldade de acesso às UTIs, né, por conta do coronavírus, pela dificuldade de realização de velórios, isso está mais acentuado, né? Essa dificuldade de processarmos a morte, de processarmos o luto, se acentuou nesse momento. E acho isso muito prejudicial, né? Porque o que é vivenciado ali no Truman é de uma profundidade, de uma significância muito grande, né? A pessoa que consegue
de fato lidar com isso, né, processar isso com um parente querido ou a própria pessoa que esteja no, né, em cuidados paliativos, isso traz uma paz, né, uma vivência muito diferenciada para aquela pessoa. Porque tem coisas que não tem jeito, né? A morte é uma delas. A gente o Javier assume isso, né? Ele fala, olha, eu vou vir aqui resolver minha vida, vou ver com quem que o Tula vai ficar, né? Ele começa Então eu acho a fazer que uma despedida mesmo, né? A processar aquilo de uma forma para que ele tenha uma aceitação. E, na verdade, o que a gente percebe de todo o processo de luto é justamente isso, né? A não aceitação é a maior causa de dor, né? Porque aí você começa a não aceitar e é justamente isso, né? A morte é algo inevitável e todos nós sabemos disso desde sempre, né? Porque não é algo que a gente ensina para uma criança, mas ela sabe, né? A criança, ela sabe que as pessoas vão morrer e que ela vai morrer, mas a gente normalmente não toca nesses assuntos com a criança, a não ser quando ela se torna mais velha, mais consciente, mais capaz de absorver aquela informação, mas eles sabem, né? Eles sabem que os seres vivos morrem. E eu acho que a gente tem uma questão muito grande com relação a isso, de um tabu mesmo de falar sobre esse assunto, é uma dificuldade, né? E cada vez mais, porque antigamente também as crianças iam a velórios, né? E hoje não mais. E tem muitas pessoas que são totalmente contra as crianças irem, presenciarem esse processo. Então a gente vê muitos adolescentes e adultos que têm um medo terrível da morte porque eles nunca vivenciaram aquilo. E aí quando aquilo se aproxima, a pessoa entra num estado de desespero, né? E é algo que acaba sendo natural. Você vê que o idoso ele lida muito melhor com a perda, com a morte, né? Porque ele já teve mais perdas ao longo da vida, né? em geral sim, é verdade. Exato, né? Acho que é. E o ser humano é o único ser que tem consciência, né, da sua finitude. Acho que isso ao mesmo tempo que é angustiante, é válido, né? Porque tem até uma discussão polêmica na psicogeriatria, né? Que tem alguns casos de Alzheimer que são bem familiares, né? Em geral são Alzheimers mais precoces, né? E aí existe essa polêmica, né? Se faz o teste, se os filhos fazem o teste, se primeiro o paciente, né? Depois os filhos fazem ou não o teste genético, né? Para verificar, porque se tiver o teste, se tiver o gene, a chance é muito alta de vir a desenvolver o Alzheimer, né? E aí tem pessoas que às vezes discute isso, né? Ah, será que eu faço? Será que eu faria? Aí outra pessoa, eu faria, porque aí eu conseguiria planejar minha vida. Talvez eu não teria filho, né? Talvez eu não iria fazer determinadas coisas, sei lá, né? Cada um vai tendo as suas. Então é interessante isso, né? Você poder ter a consciência da sua finitude, ela tem aspectos positivos, né? E Até de planejamento, né? exato, né? Até mesmo de você poder saber que você vai morrer, isso muitas vezes até acaba te impulsionando a fazer coisas, né? Porque se a gente fosse infinito, talvez a gente empurraria muito mais, e aquela zona de conforto que a gente falou lá atrás, ela se estenderia muito mais, né? Porque a gente tem uma tendência a saber que a gente não vai viver para sempre e isso te impulsionar para frente, né? Também acaba sendo uma pulsão de vida, né? A morte acaba te impulsionando a viver, né? Porque você sabe que você vai acabar e senão talvez muitas coisas você deixaria para depois. Ah, depois eu vejo, depois eu resolvo, ano que vem eu faço, né? Eu posso tentar diferente, enfim. E aí, Exato. vamos falar de Coringa? Que o pessoal tá ansioso aqui pra... Já subiu aqui umas 3 pessoas falando de Coringa. O que falar de Coringa? Olha, Tem tanta esse coisa, filme, né? então, tem tanta coisa, né? É, mas é interessante, assim, né? Acho que o Coringa é muito interessante, por diversos aspectos, né? Mas, assim, eu acho que ele traz um aspecto de um herói diferente, que talvez até é muito parecido com o Batman, né? Assim, eles até podem ser faces da mesma moeda, né? Porque você vê que, assim, o Batman, o Superman era aquele herói, o super-herói mesmo, né? Veio de um mundo super-humano, veio, né, de outra esfera, veio, tinha poderes, né, super-humanos mesmo, né? E o Batman não, né? O Batman, na verdade, era um cara rico,
que perdeu os pais, né, assassinados e tal. Então, uma coisa mais humana, assim, né? Até tem um momento que fica até na história do Batman até em dúvida, né? O quanto que ele de fato é herói, o quanto que ele é um anti-herói. E o Coringa, ele traz esse aspecto, eu acho, né? Assim, de provocação do Batman, né? Tem até o outro filme lá do Coringa, né? Que ele coloca as pessoas no, num barco, né? Duas, dois barcos diferentes, né? E dá um controle para cada uma, né? Para cada um dos barcos e fala que se um não explodisse o outro, é, os barcos iam explodir em determinada hora, né? Então ele tem essa visão do ser humano enquanto pessoas más, né? Enquanto pessoas que ele tem uma frase bem interessante do filme que eu acho que ele fala assim: a loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho, né? Então acho que esse aspecto do Coringa ele traz isso na gente, né? Ele traz assim que existe um outro ser humano também, né? Que existe alguém dentro de nós que talvez nós não conhecemos muito, né? Que é o Coringa, né? O Coringa ele pode estar dentro da gente, né? A gente talvez não sabe. E a gente, às vezes, até rejeita um pouco esse nosso lado coringa, né? Dentro daquilo até que a gente acabou de falar, né? Assim, da questão dos sentimentos, né? Ah, não, sentimento bom, sentimento ruim e tal, né? Então, eu acho que o Coringa, ele traz isso, né? Ele traz que a nossa loucura inclui a loucura alheia, né? Que a nossa loucura existe também, né? Que existe um dia, que se um dia ruim o Coringa ele tem um pouco essa teoria, né? Basta um dia ruim para que a loucura surja, né? Então, eu acho que ele traz e por isso talvez uma identificação com o Coringa, né? Porque é um filme que também gera uma angústia, porque tem momentos que você está identificado com o Coringa, tem momentos que você não está identificado, né? Mas acho que no fundo as pessoas elas mais se identificam de fato com o Coringa, né? Porque é uma pessoa marginalizada, uma pessoa que está em sofrimento, né? Uma pessoa que tem uma doença mental e que não é vista, né? Tratada como lixo. Ele fala isso no filme, né? Então, e é uma pessoa que ele vai segurando isso até o momento, né? Que ele é um cara que tem uma profissão não que o palhaço seja uma profissão medíocre, mas a forma especificamente, né, que ele trabalha lá, ele apanha, né, tem todo um funcionamento muito miserável, né, é uma vida muito miserável. E aí, de repente, ele se transforma, né, ele sobe as escadas, depois desce as escadas como Coringa, né, dançando e já fantasiado, né, me dá a sensação de que ele entra em contato com este outro lado dele, né? Com este lado coringa, com este lado mais impossível, né? Com esse lado mais loucura, assim, né? E acho que e aí eu acho que a gente pode fazer também uma relação com o momento atual, né? Porque quantas pessoas não estão entrando em contato com as suas loucuras, né? Neste momento, com as suas angústias, com as suas frustrações, com as suas impulsividades, né? Muito comum, né? As pessoas relatam, estou muito compulsiva para comer e tal. Então, tem sido muito comum esse tipo de relatos, né? Sim, eu acho que esse momento é justamente isso, né? As pessoas, elas estão tendo que lidar com um monte de questões delas mesmo, né? E que muitas vezes está ficando difícil, né? A gente está vendo que está difícil de manter a sanidade, né? De todo mundo, assim. Então, tem muita gente que está se atrapalhando dentro dos próprios sentimentos justamente por isso, né? Porque a gente tem uma tendência a achar
que certas coisas não são boas de serem sentidas, quando na verdade não é bem assim, né? Os sentimentos, eles normalmente eles existem por uma razão positiva, né? Porque a natureza é sábia. Então, em toda a sua criação, em tudo aquilo que faz, né? E a gente tem uma tendência a achar que eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, mas o medo também serve para te proteger, né? A raiva também acaba te impulsionando. E o problema justamente não é o que você sente, mas aquilo que você faz com o que você sente. O sentir não é ruim. O ruim é aquilo que você vai fazer com o sentir, né? Então, de que jeito que você vai canalizar aquele sentimento que acaba sendo, né? Porque nem todas as pessoas que são perseguidas, que sofrem bullying, que apanham, elas se tornam coringa, né? Então, assim, não é, porque se fosse, você imagina quanto coringa que a gente teria, né? E assim, a gente tem alguns, é verdade, mas nem sempre, né? Porque assim, tem muitas pessoas que de experiências ruins, elas acabam tirando coisas boas, né? Elas acabam Exato. não se deixando levar por isso. Concordo plenamente, assim, né? Vai depender muito da forma como a gente vai lidar, né, Sim. com as questões que aparecerem, né? Quem são essas pessoas? Não sei também. Pessoas mal educadas que não deveriam estar aqui e que estão atrapalhando, né, o andamento da live. Então, estou pedindo, por favor, para que se retirem, porque se vocês não têm educação, então que vocês se retirem, né, repensem aí nos seus comportamentos, porque o assunto que a gente está tratando aqui é sério e ninguém é obrigado a estar aqui. Então, se não quiserem estar, por favor, não estejam. Façam esse favor para nós, né? Porque aqui não é uma live para quem tem QI aí abaixo da média, né? Vão É, estudar, né? Vão se entreter aí com outras coisas, porque a gente está tratando aqui de um assunto sério. Então, peço desculpa e peço respeito ao meu convidado. Por favor, se retirem. E aí eu escrevi no chat, mas enfim. Voltando ao nosso assunto, eu acho que é justamente isso, né? Que as pessoas muitas vezes vivenciam coisas muito ruins e a gente pode até ver pessoas que têm gratidão, né? Por aquilo que acontece. É, exato. E eu acho que assim, é bem o que você falou, né? É que o Coringa ele mostra isso de uma forma emblemática, né? Assim, mas as pessoas realmente é bem isso. Você tem que saber que você vai sentir, né? Que você sente. Aí o que você vai fazer com aquilo é uma outra história, né? E o Coringa tem-se assim uma tentativa também de patologizar o Coringa. Então, o Coringa é psicopata, o Coringa é isso, o Coringa tem provavelmente ali uma síndrome pseudobulbar, né, que é uma síndrome neurológica, muitas vezes associada a traumas, e muito provavelmente por conta de maus tratos na infância, né, e ele tem aqueles risos imotivados, que são quase que convulsivos, né, são crises convulsivas, e então ele tem um quadro neurológico que até pode ter deixado ele mais impulsivo, né, do ponto de vista, se a gente for olhar a questão mais patológica do Coringa, o que a gente entende é um pouco isso, né, mas o Coringa não é um psicopata, por exemplo, né, não é esse o diagnóstico do Coringa, né, ele não tem, a princípio, nenhum quadro psiquiátrico, né? não, Ele tem este quadro orgânico aí, né? Provavelmente relacionado a um trauma que ele possa eventualmente ter tido, mas ele não tem. Tanto que, por exemplo, e também não me parece assim um psicótico, né? Apesar de ficar um pouco, tem aquela hora, aquela é, aquela mulher, né? Que ele começa a que depois ela não existe, a vizinha, né? Que parece que ele se relaciona, mas depois parece que ele não existe e tal. Mas na verdade não existe nenhum quadro psiquiátrico que a gente possa encaixar o Coringa, né? Que a gente possa dizer, ele tem este quadro psiquiátrico. E por que ele não é psicopata, né? Ou por que ele não está em vigência de uma psicose, por exemplo?
porque ele tem noção daquilo que ele tá. O psicopata ele tem noção também, né? Mas ele tem noção daquilo que ele está fazendo. Por exemplo, tem aquela cena do anão, né? Que ele mata aquele cara, que incomodou ele, fazia bullying com ele, mas o anão tá lá dentro, o anão, é até engraçado aquela cena, né? Porque o anão vai tentar abrir a porta, e ele vai lá e abre pro anão, e o anão vai, porque o anão, na verdade, nunca tratou ele mal e tal. Então ele tem consciência do que ele está fazendo. Talvez ele seja um pouco mais impulsivo, até por conta da lesão cerebral, né? Mas ele tem total consciência do que ele está fazendo, né? Por isso que o Coringa também faz a gente entrar em contato. É claro que é muito incômodo aquela hora que ele mata a mãe, por exemplo. As mortes, em geral, são incômodas, né, do filme do Coringa. Mas tem alguns momentos de identificação, né? Essa hora, por exemplo, que ele vai lá e abre a porta pro anão, é um momento que acaba tendo uma ideia. As pessoas riem porque se identificam com o Coringa, né, naquele momento. Então é bem isso, assim, o Coringa ele traz esse aspecto, né? Tem algumas frases que ele fala, eu até selecionei aqui, é, todo mundo é péssimo hoje em dia, é o que basta para a gente enlouquecer, né? Ele fala. E ele também e também traz o questionamento, a indagação da doença mental, né? Ele era uma pessoa que tinha uma doença mental em que era tratado de uma forma muito excluída, muito marginalizada, né? Como é normalmente, a gente vê isso bastante, né? A gente que trabalha com saúde mental, quanto que essas pessoas são excluídas, têm preconceito, né? O quanto ainda existe, apesar de ter melhorado, mas ainda existe estigmatização dessas pessoas, né? Preconceito contra essas pessoas. Então, esse filme também ele tem aquela frase que ele fala: a pior parte de uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Sim, Né? isso é muito verdade, né? A gente vê isso o tempo todo, até mesmo quando pais recebem diagnóstico de filhos, né, com alguma dificuldade, enfim, com algum transtorno, síndromes. É muito comum, né? Porque aquele pai, ele quer que aquele filho que ele tem, ele age exatamente como uma criança normal, que ele seja um não autista, mas na verdade ele é um autista, né? Então, assim, aí eu acho que entra o nosso papel, né? Da gente adaptar, né? Da gente conseguir fazer com que essa família ela tenha uma expectativa dentro do possível, porque essa expectativa ela acaba sendo muito frustrada quando ela está aquém daquilo que pode ser atingido, né? E as pessoas têm muito medo do novo, têm muito medo, né, do desconhecido, e talvez por isso um preconceito tão grande, né? Porque o Coringa, ele tem uma risada que é muito característica e que também é uma coisa, né? Ele ri em momentos inapropriados, e aí as pessoas acabam até se assustando, e talvez justamente por esse medo, né, por esse desconforto que ele cause, ele acabe sendo, né, sempre um alvo ali de piada, de ser mal falado, mal visto pelos outros, né, porque ele causa muito desconforto, né, ele tira as pessoas da zona de conforto delas. Exato. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, né? Esse filme ele mexe muito com a gente e acho que ele traz esse aspecto, né, de fazer a gente perceber que talvez a gente tenha também, né? Claro que a gente não precisa ser igual o Coringa, né? Não é bem isso que a gente está dizendo aqui, claro, mas é como a gente colocou, né? Assim, que nós temos momentos ruins, nós temos nossos lados menos nobres, né? Nossos lados sombrios, e que é importante que a gente reconheça eles e a partir de então saber o que vamos fazer com ele, né? Se a gente excluir, se a gente não olhar para eles, né, a gente não vai saber o que fazer com isso. A gente precisa saber, eles existem, né? Eles estão ali, aí, o que a gente vai fazer, né? E Exatamente. acho que a questão da pandemia e do isolamento social, né, fazendo de novo um paralelo aí com o momento atual, é bem isso, né? Esse momento ele trouxe muita coisa à tona, né? Trouxe muitos lados nossos.
à tona, né? Trouxe necessidades de convivência que provavelmente nós nunca tínhamos vivenciado, né? Vivências familiares, principalmente, né? De pessoas tendo que ficar em casa com os filhos, né? Com os pais e com os cônjuges, 24 horas, né? 24/7, né? E o quanto que isso foi mexendo com os nossos sentimentos, né? O quanto que isso foi fazendo com que a gente entrasse em contato, talvez, com coisas e sentimentos e emoções que a gente talvez desconhecesse, né? E o quanto que é importante a gente passar a conhecer esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, porque, como a gente disse, né? Para saber o que fazer com isso, né? Para saber, né? Ao invés de atirar lá no cara, né? Como o Coringa, porque o Coringa ele estava lá, né? Marginalizado, ele estava lá sofrendo, ele estava lá, né? É, é, sofrendo de fato, né? Sofrendo muito e muito marginalizado, né? Com aquela doença mental que ele não tem culpa nenhuma de ter aquilo e ele acaba reagindo, né? De uma forma matando, né? Mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer mesmo com esses nossos sentimentos menos nobres. Eu acho que é legal que você abordou aqui, que muita gente fala do Coringa como psicopata, né? Muita gente, assim, eu acho que a maioria das pessoas leigas acaba assistindo o filme e achando que se trata de uma psicopatia. A gente está falando de uma pessoa com uma lesão cerebral, que é algo diferente, né? De um paciente frontalizado, enfim, que teve uma lesão ali, e a partir do momento, né, que pega uma determinada área do cérebro, como que aquilo vai se comportar com relação mesmo, né, a atitudes, a comportamentos, né, o quanto que aquela área afetada ela tem, né, e também não significa que todo mundo que tem uma lesão cerebral vai ser um coringa, né, porque é lógico que a história, o histórico e tudo isso vai envolver, né, o ambiente vai ajudar muito também em quem que essa pessoa vai se tornar. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que ele estava totalmente sem esperança, né? Que eu acho que ele entra ali no momento que ele já não vê uma saída, assim como um suicida. Ele entra num momento ali que ele não tem nada a perder. E aí, a partir desse momento é que ele passa a... Enquanto ele ainda via alguma esperança de mudança, de, sei lá, algum traço de bondade na humanidade, ele tenta. E aí, a partir do momento que dentro da cabeça dele aquilo deixa de fazer sentido, que ele rompe com isso, é que ele, né, ele não tem nada a perder e aí ele acaba saindo, né? Quase é meio robesiano, assim, né? A ideia de que o homem é lobo do homem, né? Uma ideia de que o homem precisa da contenção, precisa do contrato social, né? Precisa das instituições para poder conter os seus impulsos. Eu acho que o Coringa ele traz um pouco essa indagação, esse questionamento, né? Traz isso à tona. Ele é um pouco obesiano, né? Que o Thomas Hobbes que traz aí, né? Essa ideia que eu, de certa forma, até compartilho um pouco, né? O Freud também, né? Do mal-estar da civilização. Então, essa ideia de que nós temos impulsos, né? De que nós temos lados menos nobres e que, de certa forma, existe essa contenção e que o Coringa não é muito contido. E até é interessante que, no final, ele acha que ele nem queria, nem foi algo planejado, né, na verdade, mas no final ele vira meio até uma coisa de identificação, né, as pessoas no metrô com máscaras do Coringa, Os e aí tem stories aquela cena. bombaram com a máscara dele também, lembra? Na época? Todo mundo Sim, postou. exato, né, e aí acho que entra isso mesmo, né, essa identificação com o Coringa e ele tem a sua hora e a sua vez, né, a hora e a vez de Augusto Mata. Ele tem a sua hora, né? A sua hora e a sua vez. Até meio igual a Macabeia, assim, né? Porque ele era a Macabeia da Hora da Estrela, né? Da Clarice Lispector. Ele era aquele cara totalmente marginalizado, né? E ele, de repente, vira quase que uma referência, assim, né? E acho que aquele momento que ele mata o apresentador, que é o Robert De Niro, né? O personagem lá,
ele, na verdade, ele está matando e ele está fazendo, mais uma vez, uma crítica social, né? Uma crítica, ele está matando, metaforicamente, essa sociedade do espetáculo, né? Uhum. Essa sociedade que, às vezes, faz essa... E aí, acho que até faz a relação com o show de Truman, né? Essa espetacularização da vida, né? Ele mata aquilo, ele fala, isso aqui é uma farsa, isso aqui é uma mentira, né? Praticamente isso que ele ainda é ridicularizado, né, naquele programa. Então, eu acho que é exatamente essa a crítica, né, do Coringa. Ele é talvez muito mais humano, né, do que a gente talvez não tenha visto aí, as pessoas talvez não tenham percebido o quanto de humano que o Coringa tem, né? O Sandro, ele perguntou se tem alguma relação com o filme Doutor Estranho. Não sei se o doutor assistiu o Doutor Estranho, mas ele pergunta se tem uma fazer que faz uma relação com esse filme do Doutor Estranho antes do acidente do The Best. Eu assisti Doutor Estranho, mas eu não lembro desse acidente. Não sei se eu não prestei tanta atenção. Eu não assisti esse filme, Tá. acho que se você quiser falar, eu realmente não tenho como falar sobre esse filme. Esse filme é de um herói também, só que é diferente, assim. Eles falam um pouco sobre física quântica, sobre. Eles falam um pouco sobre transcender, sobre evoluir, assim. Então, sobre você sair de um estado e entrar em contato com outras realidades, com realidades paralelas. Então, é mais ou menos isso, assim. Ele tem uma preparação para se tornar um herói de uma forma diferente, através de meditação e dessas coisas. Um outro comentário que a gente teve aqui foi da Maria Isabel. Ah, na verdade, ele se julga melhor. Tá, entendi, Sandro. Que ele se julga melhor do que os outros. Foi isso que ele quis dizer, que na comparação com o Coringa, ele tem um julgamento de que ele é melhor. Ah, entendi. Um médico que Que ele sofre um tá num acidente. patamar acima, sabe? Tipo, acima da humanidade. Sei. E ele tem ele desenvolve esse poder após um acidente, é isso? É isso, é um médico que sofre um acidente e vai procurar um retiro. Aí ele precisa encontrar o equilíbrio. Eu lembro que tem umas partes de meditação, ele faz um movimento diferente, assim, para transcender o estado atual mesmo. E aí ele começa a entrar em contato com outras realidades, com realidades paralelas. Entendi. Assim, eu não sei se eu entendi um pouco, né, a pergunta. Eu diria que, assim, o Coringa, na verdade, e até essa parte da questão da lesão orgânica, né, da lesão neurológica, nem é tão colocada no filme, né? Isso é uma suposição por conta dos sintomas que ele apresenta, né? Que ele tem uma síndrome pseudobulbar, que é essa coisa dos risos espásticos, né? Dos risos imotivados. Então, eu acho que, na verdade, a lesão do Coringa, na verdade, leva a uma marginalização e aí, consequentemente, leva às atitudes dele. Então, acho que é um caminho talvez não tão direto assim, né? Pelo que eu entendi, essa questão do Doutor Estranho, ele tem o acidente, tem a lesão, e aí ele daí, a partir daí vira um herói, né? O Coringa, nem sei se a gente poderia dizer que ele é um herói, né? Na verdade, ele é até um vilão, né? Do ponto de vista do entendimento Assim, da Marvel e tal. Mas eu acho que não tem uma relação tão direta assim, né? Se a gente fosse comparar. ó, a gente tem 1 minuto e 15 aqui para restantes, para a gente encerrar, então eu quero muito agradecer. Eu adorei muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por todo mundo que estava aqui também, que assistiu. E vou te passar a palavra para que você possa se despedir e depois eu encerro. Obrigado você, Nathalie. Eu adoro falar desse assunto, né? Eu adoro filmes e interpretações e buscar entender do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, os filmes. Foi muito bom. E acho que a gente buscou aí trazer esses filmes, porque tem uma relação, além de serem filmes que a gente gosta, né? Que eu gosto bastante, tem uma relação, eu vejo, né? Com o momento atual. São filmes que, como eu disse lá no início, eles trazem, cada um do seu jeito, um questionamento da existência,
né? Você poder questionar a existência, e acho que é muito próprio do momento atual, né? Então, acho que valeu a pena. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente. Obrigado a você mais uma vez, Natália, pelo Obrigada, convite. gente. Boa noite.